Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao FGV Law em Movimento. Sou a Renata Flores, jornalista, e é um prazer estar aqui em mais um episódio com você. Começo com uma pergunta. Advogados, advogadas, sabem fazer gerenciamento de risco? Você já pensou sobre isso? Pois é, nesse episódio do FGV Law em Movimento, nós vamos conversar sobre a importância de manejar corretamente ferramentas de gestão de riscos e de compliance empresarial para uma atuação segura em ambientes corporativos. E a nossa convidada será a professora Luciene Swickler-Scheinbock, que é advogada e professora do FGV Law. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Obrigada pela apresentação, é uma alegria muito grande participar aqui desse projeto, agradeço a oportunidade, agradeço o convite que me foi feito pelo programa FGV Law, e vamos lá, o que eu puder aí responder, estou muito feliz de estar aqui e poder participar desse Luciene, projeto. você tem muito para responder, porque gestão de crise é um tema que olha, ouso dizer que qualquer área de qualquer negócio precisa de verdade aprofundar um tema como esse, sobretudo o meio jurídico. E eu acredito, veja se eu estou correta, que a formação jurídica tradicional prepara pouco o advogado para atuar no gerenciamento de riscos corporativos. E eu gostaria de saber a sua percepção sobre isso. Olha, você está corretíssima. Quando a gente considera os cursos jurídicos, principalmente aqueles que têm uma pegada mais tradicional, o que a gente verifica? Em primeiro lugar, a gente tem, de um lado, o docente, o professor, que assume aquele papel de protagonismo. Então, ele é um passador de conteúdo, que é importante, ninguém está dizendo que não é importante. E, do outro lado, a gente tem os discentes, os alunos, que ficam naquela posição de meros receptores, de ouvintes. Em muitos cursos, infelizmente, não existe o papel das metodologias ativas, do ensino participativo, e muito menos essas outras disciplinas relacionadas a soft skills, relacionadas à gestão, à estratégia. Então, e esse é um diferencial que o programa GVLO apresenta aos alunos. Nós, professores, somos treinados e somos habilitados ali para adotar essas metodologias ativas, a estimular o ensino participativo de forma que o aluno, o discente, assume esse papel de protagonismo. Quando você fala, professora, em metodologias ativas, me traz um exemplo. Estudo de caso, esses casos de ensino. Então, aonde a gente apresenta casos da vida real ou casos baseados em situações reais, aonde o aluno ele é estimulado a buscar as respostas. Então, são normalmente casos desafiadores, aonde o aluno vai ter que desenvolver a estratégia, vai ter que pensar o melhor caminho de resolver aquilo. E, claro, o programa GVLO tem essa parte técnica, que a gente fala que é a parte legislativa, a parte de legislação, que é muito importante, mas tem também essa parte de pensar estrategicamente. E aí que eu faço o gancho com a gestão de riscos. A gestão de riscos é uma disciplina optativa do curso e é uma disciplina que trabalha muito com essa questão estratégica, de governança corporativa, de gestão mesmo. O próprio nome já indica muita coisa, gestão de riscos corporativos. E que é uma disciplina, hoje em dia, principalmente você começou falando muito bem da questão de crise, a questão de riscos. Hoje a gente vive num mundo muito incerto e muito mutável. Hoje já se fala em mundo bunny, antigamente se falava em mundo VUCA, hoje mundo bunny, mas o fato é que é tudo muito rápido, tudo muito ágil. E os riscos, a incerteza é muito grande. E é essa incerteza que acaba sendo um grande gatilho para a enorme quantidade de riscos que nós temos hoje na atividade corporativa, atividade empresarial e até mesmo dos escritórios de advocacia também. Ou seja, é uma disciplina fundamental, por mais que seja optativa. Se a gente olha em retrospectiva uma década atrás,
provavelmente estudantes de direito jamais pensariam em incluir uma disciplina como essa. Eu me formei, por exemplo, na década de 90. Sim. Então não havia essa visão, né? A visão era mais realmente, olha, você é uma estudante de direito, você tem que saber manejar, interpretar a legislação, acompanhar a jurisprudência, Sim. saber redigir um bom contrato. Mas não tinha essa visão de o advogado ser um parceiro de negócios. Professora, certamente a sua formação em administração, para além do direito, te habilita a olhar para esse tema com uma perspectiva muito mais ampla. E aí eu queria entender, então, como é que os profissionais da área jurídica podem, de verdade, se beneficiar da adoção de métricas, de indicadores na idealização de uma política de gestão de riscos, sobretudo no contexto corporativo. Primeiro me formei em administração de empresas, eu comecei em administração de empresas e depois eu emendei a faculdade de Direito. Sim. E isso foi interessante porque na faculdade de Direito, como eu disse, eu fiz ainda aquela época, nos 90, então era um ensino muito tradicional. E realmente o que a gente aprendia era manejar ali as ferramentas jurídicas. Mas como eu trouxe essa visão da faculdade de administração, que tem muito essas ferramentas de gestão, de liderança, de governança, essa outra visão, e aí eu tive até o privilégio de poder juntar essas duas áreas. Trouxe ferramentas da administração para aplicar no direito, e isso faz uma enorme diferença. Sim. E vou acrescentar que é o que o mercado hoje em dia espera do profissional de direito, seja empresa, seja escritório de advocacia. Então não basta hoje o advogado ter o conhecimento técnico, esse conhecimento técnico, repito, ele continua sendo muito importante, essencial, mas além disso, esse advogado, ele precisa conhecer outras ferramentas, entender de liderança, precisa entender de gestão, precisa entender de governança, precisa ter as soft skills, porque ele vai ter ali equipes, vai ter colegas, pares, vai ter que lidar com o mercado também. Isso acaba sendo fundamental nessa vivência. E você acha que, principalmente para advogados que atuem no contexto corporativo? Não necessariamente, Não. porque vamos pensar, o advogado de um escritório de advocacia, quem é o cliente dele? Claro, pode ser pessoa física, mas pode ser também pessoa jurídica. Então, hoje, não basta esse advogado chegar para o seu cliente, no caso uma empresa, e dizer, olha, isso aqui você não pode fazer. Na verdade, é obrigação do advogado dizer, olha, isso aqui é ilegal, isso daqui vai trazer uma série de riscos e desdobramentos negativos para a empresa. Mas é de ser um facilitador, de indicar caminhos alternativos viáveis e lícitos. Então, tem esse papel. Hoje em dia, o advogado, inclusive de escritório de advocacia, ele precisa ter essa visão. E os escritórios esperam isso dos advogados. A partir da sua experiência, que é multidisciplinar e que hoje é fundamental, eu acho que profissionais de todas as áreas entendem isso. Quais são os aspectos de um bom programa de compliance empresarial? Eu sei que é uma pergunta vasta, que a gente poderia ficar aí 2, 3 episódios, mas vamos tentar então compilar e já faço uma segunda. E o que faz com que esse bom programa de compliance seja efetivamente cumprido? Bom, eu vou aproveitar para responder as duas perguntas. Realmente, você está corretíssima. Daria para fazer vários episódios só sobre esse tema, cada um dos parâmetros de um programa de compliance. Tentando ser bem sintética, a primeira coisa de um programa de compliance, a gente precisa ter o que a gente chama em inglês de tone from the top, que é o apoio e comprometimento da alta administração. Se a alta administração, nesse caso, considerando conselho de administração, diretoria executiva, não estiverem comprometidos com o programa de compliance, não derem o apoio necessário e não internalizarem essas boas práticas, não adianta a empresa adotar. A empresa até pode adotar ali, chamar uma consultoria ou montar internamente um programa de compliance, mas ele não vai dar o resultado esperado e não vai ser tão eficiente e eficaz porque falta esse apoio. Ou seja, a base. A base começa por aí. Tá. Por mais até que a média gerência, que os colaboradores, empregados, eles até internalizem esses conceitos, se não tiver o exemplo que vem de cima. Sim. É isso, resumindo. Segundo lugar, gestão de riscos. Como é que a gente vai montar um programa de compliance se a gente não conhecer, se a empresa não conhecer os riscos a que ela está sujeita?
Então, vou dar um exemplo. A gente tem empresas que têm muito contato com o poder público. Então, por exemplo, empresas que participam muito de licitação. São empresas que têm um contato muito próximo aí com o poder público. Então, são empresas que estarão mais suscetíveis para casos de corrupção. Não que vai acontecer, pode ser que nunca ocorra. Pode ser que tudo aconteça às mil maravilhas e que nunca tenha nenhum caso de corrupção. Mas o risco existe. Claro. O risco existe, ainda mais quando a gente considera que as empresas são formadas por pessoas, que existe uma rotatividade também, e às vezes acontece por mil e uma razões, Sim. alguém ali pode ficar tentado a praticar um ato de corrupção. Sim. Então, nesse caso, se existe esse risco de corrupção, como é que a gente trabalha o programa de compliance? Então, detectado esse risco, a empresa ela vai desenvolver mecanismos para prevenir esse risco. Então, aí a gente vai para as políticas, a gente vai para os controles internos, canal de estruturação de um canal de denúncias, pensar em como evitar esse risco. Aliás, falando em evitar risco, né, eu vou fazer um parênteses aqui, porque é interessante, às vezes as pessoas acham que programa de compliance é cumprir lei. Porque a palavra compliance, ela vem do inglês, né, do verbo to comply, que significa estar em conformidade, estar nos conformes, né, de acordo com a lei. E as pessoas acham, mas cumprir a lei é obrigação de todos. E, de fato, né, a gente vive numa sociedade de direito, uma sociedade... aliás, é pressuposto de uma sociedade organizada ter lei e ter penalidades para quem não cumpre. Sim. Mas compliance não é só isso. Claro que cumprir lei é obrigação de pessoas, das pessoas físicas e das pessoas jurídicas também, enfim, de toda a sociedade. Quando a gente pensa no programa de compliance, não é só isso. É também desenvolver mecanismos e ferramentas de prevenção, aí eu falo de 3 eixos: prevenção, detecção e solução ou remediação. Então, o programa de compliance ele tem alguns parâmetros, alguns elementos que se encaixam nesses 3 eixos. Você repete para mim, por favor? Olha, professor? prevenção, detecção, solução e remediação. Remediação, tá. Então, quando a gente fala em prevenção, claro, cumprir as normas, as leis, todo mundo tem que cumprir. Mas a gente sabe que se não tiver elementos ali para prevenir, às vezes podem acontecer essas não conformidades, descumprimento de legislação. E aí que entram os instrumentos de prevenção, e eu vou citar aquele que a gente considera como se fosse a Constituição Federal do Compliance, que é o Código de Ética e Conduta. Assim como a gente tem a Constituição, que é a lei mais importante, a norma, melhor dizendo, mais importante de um país, a gente tem o Código de Ética e Conduta, que é um código que traz ali princípios, valores e a conduta e comportamento esperado dos empregados, e não só de empregados, mas de terceiros, de fornecedores, de prestadores de serviço. Mas vamos lá, então a gente tem um Código de Ética e Conduta que traz esses aspectos gerais daquilo que se espera dos empregados e dos colaboradores de uma forma geral, de gestão também. Em seguida, a gente tem as políticas e procedimentos internos, que são como se fosse um desdobramento daquilo que está no Código de Ética e Conduta, então é um detalhamento. Então a gente tem política anticorrupção, no exemplo que eu dei, no caso de corrupção, é fundamental que a empresa tenha uma política bem robusta e bem elaborada de anticorrupção. Então, política anticorrupção, política de brindes e presentes, política de due diligence, que seria de contratação de terceiros, e por aí vai. Cada empresa vai ter o seu conjuntinho ali de políticas a depender dos riscos. Por isso que independente do tamanho da empresa. Por exemplo, uma média empresa, uma microempresa. Não, uma microempresa. Bom, primeiro eu vou voltar um pouquinho. Programa de compliance, ele é algo que tem que ser feito de forma personalizada. Então, não adianta a gente querer colocar um elefante branco numa microempresa ou numa empresa de pequeno porte. Sim. Porque aquilo, ao invés de ajudar, vai burocratizar ali o trabalho e, de repente, vai até atrapalhar o dia a dia. Então, por isso que a gente sempre fala que vai depender muito dos riscos. Uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa tem um conjunto de riscos muito diferente e muito menor do que se a gente pegar uma multinacional, uma empresa de grande porte, uma empresa que atua no mercado de capitais. Ou que atua junto ao governo. Junto ao governo naquelas obras de construção vultosas, naquelas obras grandes. Então, é muito diferente. Então, a gente monta o programa de compliance sempre de acordo com os riscos e de acordo, obviamente, com o porte da empresa. Não adianta eu chegar para uma empresa de pequeno porte e falar, olha, tem que ter uma área de compliance aqui.
Vamos montar uma área de compliance. Uma empresa de pequeno porte, ter ali uma equipe dedicada ao compliance, não dá, não é factível. Sim. Porque custa dinheiro, a gente sabe que demanda um orçamento ali, uma reserva orçamentária. Então, a gente tem que fazer um programa que seja realista com a situação da empresa, com o porte da empresa, com os riscos ali que ela tem. Mas é interessante porque, às vezes, mesmo empresa média, de médio porte, às vezes é uma empresa que tem um alto risco, por exemplo, se ela tem uma relação muito próxima com o poder público, trabalha, por exemplo, na parte de despacho aduaneiro. Uma empresa de despacho aduaneiro tem contato direto ali, diariamente, com o poder público. É fundamental que ela tenha Programa de integridade, ela tem ali uma política anticorrupção, ferramentas de controle ali para evitar que esse risco aconteça. É bem personalizado, feito sob medida, não dá para pegar um modelo de uma empresa e transplantar para outro. Ainda que sejam duas empresas do mesmo porte, até do mesmo setor, cada uma vai ter ali o seu conjuntinho, a sua realidade nessa parte de riscos. Mas você trouxe, professora, alguns exemplos muito bons e a gente guarda aí prevenção, detecção, solução e remediação. Vou pegar o gancho quando você fala do diligence, porque terceiros e parceiros comerciais também precisam ser contemplados nesse mapeamento de gestão de riscos, eu entendo isso. E aí eu queria que você, então, nos contasse um caso em que a diligência prévia, exatamente como você falou, foi central para um desfecho positivo para a empresa. Então, um dos elementos também do programa de compliance é ter uma política que a gente chama de due diligence, que é de contratação de terceiros, de fornecedores. Porque, às vezes, a gente tem uma empresa que tem um programa de compliance todo estruturado, que funciona às mil maravilhas, um programa muito maduro, só que, às vezes, ela vai lidar com um terceiro que, às vezes, não tem essa mentalidade e até não tem essa cultura organizacional e não tem um programa tão robusto assim. E aí, o que acontece? Acontece o que, às vezes, a gente vê na mídia, casos de empresas prestadoras de serviço que utilizam mão de obra escrava, ou mão de obra análoga à escravidão, mão de obra infantil. E aí, o que acontece? A primeira coisa que aparece na mídia, olha, esta empresa presta serviço para a empresa X, que, por acaso, é uma empresa grande, uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, e uma empresa que já vai logo, que vai aparecer na mídia, não é o nome da pequena empresa que presta serviços, mas dessa grande empresa. E a gente encontra isso, às vezes, também no relacionamento com o Poder Judiciário. Então, escritórios e consultorias ali que têm uma relação que não é adequada com o Poder Judiciário, compra de sentenças, que a gente vê isso, não é nada assim que eu estou falando que não existe, é algo que a gente vê na mídia e a gente precisa ter muito cuidado. E aí eu chamo a atenção que eu vi que você comentou a diligência prévia. A diligência prévia é essencial. O que é a diligência prévia? Antes da contratação. Então, antes de contratar esse terceiro, precisa verificar ali, pegar referências, a experiência da prestação de serviços desta empresa com outras empresas, puxar ali certidões, porque hoje o poder público ele disponibiliza certidões de empresas, certidões não, mas cadastros de empresas que já foram condenadas por trabalho escravo ou que estão em investigação, que foram pegas ali em situações de trabalho escravo. Tem também cadastros de empresas que estão sendo punidas ou que foram punidas no âmbito de corrupção. Então, esses cadastros são essenciais. Verificar se a empresa recolhe os tributos ali, contribuição previdenciária, imposto de renda dos seus empregados, porque senão isso aqui acaba impactando a empresa que vai contratar os serviços. Então, na prévia, a gente vai fazer toda essa checagem, é como se fosse um checklist mesmo, verificar se os sócios também, se as pessoas físicas, elas não têm nenhum tipo de problema, às vezes é sócio de uma outra empresa que teve um problema sério de corrupção, então isso é previamente, mas aí é que mora o risco, porque às vezes tem empresa que faz essa checagem, a due diligence prévia, e esquece. Você diz, fez tudo certo, contratou, fez o contrato e nunca mais verifica, nunca mais faz uma nova. Com essa. E durante esses anos, houve, então, por parte desse terceiro. Pode haver algum problema. Então, você diz, professora, que a gente deveria ficar, a empresa deveria acompanhar,
fazer o que a gente chama de due diligence, que é uma verificação não apenas prévia, mas contínua. Contínua. E hoje a gente tem ferramentas para fazer isso, essa checagem. Sim. Então, a gente não pode simplesmente na contratação, porque às vezes essa empresa contratada, ela fica lá 5 anos e ninguém se preocupa em fazer essa essa rechecagem. Sim. E aí vem a surpresa. Nesse momento que muitas vezes aparecem as surpresas. Sim. Puxa, mas quando a gente contratou essa empresa não tinha problema nenhum. Mas os problemas vão surgindo, às vezes por questão de conjuntura, às vezes por uma questão, às vezes é algum diretor lá dentro, algum gestor lá dentro, que praticou uma não conformidade, principalmente questão de corrupção, de assédios, de toda a ordem. Então, essa due diligence, ela é feita previamente, mas tem que ser feita no decorrer do contrato. E outro ponto importante, se vai contratar um terceiro, tem que ter cláusulas ali no contrato que faça com que esse terceiro, com que esse prestador de serviço se comprometa com o programa de compliance do contratante, que tenha o seu próprio programa de compliance, tem que ter ali uma cláusula de rescisão de contrato, caso a empresa ela pratique alguma não conformidade, tem que ter ali uma cláusula de indenização também, se ela causar prejuízo para o contratante, então ela tem que indenizar esse contratante. Então a gente tem ali elementos para colocar no contrato que são essenciais para resguardar esse contratante. Claro. Então, agora eu queria tocar num assunto muito atual, que são os desafios tecnológicos, né? Porque quando a gente pensa no uso de instrumentos digitais, a gente, então, aumenta ainda mais a exposição a riscos cibernéticos, sabemos disso, e possibilidades de vazamentos de dados sensíveis. Temos visto isso na sociedade nesse momento, e isso, obviamente, faz com que a gestão desses riscos seja uma prioridade estratégica. Quais são as práticas que você tem percebido em relação a isso no mercado? Esses riscos cibernéticos, e aí não são só os riscos cibernéticos, mas a própria inteligência artificial, elas têm colocado para as empresas um ambiente profundamente assim transformador, mas ao mesmo tempo desafiador. Inclusive esses riscos, eles recebem uma denominação, eles fazem parte de uma denominação chamada de riscos emergentes. O que são esses riscos emergentes? São aqueles riscos que estão aí, a gente verifica que eles existem, mas nós não sabemos onde eles vão parar. Porque risco cibernético, a gente sabe onde vai parar? Não, porque parece que os hackers, a impressão que a gente tem é que os hackers, né, e todos aqueles que trabalham nessa parte, né, eles se atualizam a cada segundo, né? Não, eles estão sempre um passo à frente das empresas, das áreas de segurança da informação. Então, esse é um ambiente altamente desafiador. A mesma coisa, inteligência artificial, a gente não sabe onde vai parar. E isso gera um ambiente de incerteza muito grande, e até mesmo para mapeamento de riscos, a gente consegue ver que existe esse risco, mas até para elaborar ferramentas, vamos estabelecer ali ferramentas de segurança da informação, controles, né? Controles, firewall, medidas para evitar phishing, para evitar vazamento de dados pessoais, e hoje a gente tem a LGPD também, que é um ponto a mais aí para as empresas se preocuparem. Todo esse cenário gera uma ansiedade e até uma preocupação muito grande para as empresas. E a gestão de riscos, claro, ela tem ficado atenta a isso. Esse controle, ele é feito diariamente, ele é feito com muita periodicidade, porque esses avanços, eles são exponenciais, vão cada vez mais. Então, realmente é desafiador. A gente costuma dizer que riscos emergentes, né, além, por exemplo, da questão cibernética, a gente tem mudanças climáticas, que também é um outro risco emergente que a gente não sabe onde vai parar. Mas então, eu já te pergunto na próxima essa. Mas quando a gente pensa, então, nas práticas do mercado nesse momento, o que literalmente se pode fazer para mitigar, não sei se esse é o verbo, mas enfim, talvez esses riscos emergentes? Aí são ferramentas de segurança da informação e controles de acesso. Então, aquela história, por exemplo, que é uma situação que a gente às vezes vê nas empresas, compartilhamento de senha. Funcionários que compartilham senha com um colega, e assim, até na boa fé mesmo. Mas anota a senha, dá a senha num papelzinho para um colega, e aí aquela senha fica em cima da mesa, ou então o computador aberto. Eu acho que a gente precisa estudar esse tipo de comportamento nesse momento, para que a gente tenha uma mudança um
pouco mais rápida do que está acontecendo. As empresas hoje têm colocado, por exemplo, antigamente, né, as pessoas usavam muito o pendrive, que é uma fonte tremenda de insegurança, porque você salva ali arquivos da empresa. Pendrive, ele é minúsculo, né? Então, você pode perder, você pode deixar cair, Tudo ou pode alguém acontecer. pode roubar. Mesma coisa notebook da empresa, que às vezes o pessoal leva, a gente sabe que tem problemas de segurança pública e, de repente, roubam essa mochila, roubam a mala do notebook. Então, tem que ter mecanismos para que as informações sejam imediatamente apagadas. Então, as empresas têm corrido atrás disso, as empresas têm tomado medidas, mas como eu disse, né, até um tempo atrás tinha a questão do celular, que o pessoal entrava e fazia Pix, né? Então, eles estão sempre um passo na frente, a impressão é essa. É desafiador e a gente precisa estar muito atualizado. É a nossa busca também das empresas, né? E vou, de novo, para um gancho seu. Eu queria entender as intersecções entre gestão de riscos e a agenda ESG. Então, que eu falei até das mudanças climáticas, Pois é. né? Então, mudanças climáticas é um exemplo de riscos emergentes, que a gente também não sabe aonde vai parar. A gente já está vivendo as mudanças climáticas. Aliás, tinham alguns estudos no passado que diziam que daqui 200 anos é que a humanidade iria vivenciar essas mudanças climáticas, mas Que já isso já estão veio, acontecendo. não veio na nossa geração. Sim. Então, isso é um desafio para as empresas, né? E quando a gente fala em agenda ESG, essa agenda conversa muito também com a Agenda 2030 da ONU, do Pacto Global da ONU, que são todas aquelas 17 ações da ONU. Então, conversa tanto que os relatórios ESG, eles trazem muito essa intersecção com esses objetivos, as ODSs, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E hoje, muitas empresas, com essa preocupação, elas têm categorizado os riscos, inclusive sob o prisma do ESG. Deixa eu explicar até melhor. Quando a gente fala em gestão de riscos, as empresas categorizam os riscos ali no mapeamento. Então, elas vão mapear os riscos e vão categorizar, classificar esses riscos como riscos estratégicos, riscos legais e de compliance, riscos tecnológicos ou cibernéticos e por aí vai. Hoje, muitas empresas estão criando uma outra categoria, que é riscos ESG. E aí, por várias razões. Uma delas porque tem muita empresa que realmente está envolvida, preocupada com a agenda ESG, então elas sozinhas já não, a gente quer realmente ter um foco na agenda ESG. Sim. Algumas outras por pressão de mercado mesmo, até por conta de CVM, Bolsa de Valores, que eles têm soltado resoluções e medidas para que as empresas passem a prestar informações sobre medidas ESG. E um outro elemento, quando a gente considera, por exemplo, o caso da Europa. Lá na Europa existem várias diretivas que já foram aprovadas, exigindo das empresas europeias medidas ESG, mas não para por aí. Essas empresas europeias, elas são obrigadas a exigir que os seus fornecedores também cumpram a agenda ESG. Então, isso acaba vindo para o Brasil. Nós temos um agronegócio muito forte. E quando a gente pensa nesse aspecto, que a gente tem um mercado consumidor, as empresas brasileiras têm na Europa um importante mercado consumidor, as empresas brasileiras elas vão ter que se adequar. Quem quiser trabalhar com a Europa, com os países europeus, vai ter que se adequar a essa agenda. Então, hoje existe uma preocupação e a gente vê isso cada vez mais forte. E que bom, né? Que Muito bom que essas empresas precisam se adequar a essa agenda. Eu vou chegando no final, a minha última pergunta, e é inevitável, professora Luciene, não falar em pessoas. Então, eu penso que esse mapeamento adequado dos riscos, essa adoção de iniciativas para evitar que eles se concretizem é de fato imprescindível. Você trouxe informações importantes, dicas, enfim, né? Mapeou aqui um pouco do mercado para a gente. Mas eu acredito que os profissionais eles também precisam se preparar para cenários em que as crises, se efetivamente essas crises vão se instaurar. A gente acaba aqui de falar da ESG, o quanto as empresas precisam se adequar ou devem se adequar, né? Apesar dessas iniciativas de prevenção, quais seriam as boas práticas? A gente podia finalizar assim com um mapa de boas práticas de gerenciamento de crise. Na verdade, eu vou trazer 3 elementos aqui, né? 3 situações que as crises costumam se instalar.
Uma que às vezes as empresas fazem um trabalho maravilhoso de mapeamento de riscos. Então, tem os riscos mapeados, a empresa faz a lição de casa de estabelecer controles, estabelecer métricas, estabelecer procedimentos ali para evitar com que esse risco, esse evento de risco, ele se materialize. Mas mesmo assim, o risco acontece. E aí pode ser por várias razões. Uma delas, tem até, eu vou falar um pouquinho de teoria, mas de forma bem singela aqui, é a teoria do queijo suíço, ou modelo do queijo suíço. Então, essa teoria, que é do Thomas Reason, que é um estudioso, essa teoria ela diz o seguinte: que você pode ter todos os controles, medidas, salvaguardas, enfim, fazer o melhor trabalho possível, que às vezes pode haver ali alguma vulnerabilidade. Então, você tem um evento de risco. Imagina o queijo suíço, ele tem uns buraquinhos ali. E mesmo com toda a barreira ali do queijo, a gente vai... O risco, às vezes, ele encontra ali um buraquinho, um pedacinho, alguma vulnerabilidade, e ele se materializa e gera uma crise. Então, essa é uma situação. A gente tem também os riscos emergentes, né, que eu já comentei aqui anteriormente, que são aqueles riscos que a gente não sabe onde vão parar, e a empresa toma todas as cautelas e ela vai sofrer o risco, por exemplo, um ataque cibernético, um roubo de dados, sequestro de dados, né, depois com pedido até de resgate de dados, enfim. E a gente tem uma terceira situação, que é o chamado risco cisne negro. Esse risco cisne negro é aquele risco totalmente imprevisível. É um risco que é um ponto fora da curva. Que parece que nada tem a ver com o seu negócio, com a sua corporação. Não, é um risco assim que surge do nada. Na verdade, quem cunhou essa expressão risco cisne negro foi o Nassim Taleb. Ele, aliás, tem vários livros, né? Um deles é A Lógica do Cisne Negro, e ele explora bem essa questão. Por exemplo, exemplo de situações de risco cisne negro é o 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. Sim. Quem imaginava que as Torres Gêmeas poderiam ser destruídas por 2 aviões ali e causar todo aquele impacto? E nós vimos. Nós vimos em tempo real, praticamente, Sim, em tempo real. né? Sim. Uma outra situação, a crise de 2008, a grande crise financeira da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, que provocou uma avalanche aí na parte financeira, não só dos Estados Unidos, mas com reflexos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, é aquilo que, por mais que a empresa se prepare, a empresa ela não tem como se preparar. A verdade é essa, porque é alguma coisa muito imprevisível. Inclusive, alguns dizem que a Covid-19, a pandemia, o Nassim Taleb discorda, porque ele entende que pandemia é um negócio que pode acontecer a qualquer momento, mas muitos autores falam que é um risco cisne negro, porque era algo totalmente inesperado. E como é que a gente faz? A crise, ela se instala, e a gente tem que ter medidas para lidar com essa crise. Não é uma opção sentar e chorar e não fazer nada. Então, como é que a empresa ela pode se precaver, ela pode se preparar para um ambiente desses? Primeiro, ter uma política de gerenciamento de crise. Nessa política vai ter ali todos os procedimentos, então vai ter que ter um plano de emergência, um plano de contingência, um plano de comunicação também. Porque quando se instala a crise, quem vai falar em nome da empresa e o que vai falar? Sim. Aí tem os mecanismos de media training, né? Então tem que ter essa preparação. Tem que ter o comitê de crise. Se instalou a crise, tem que chamar um comitê, que é um comitê que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma provisória, enquanto a crise está instalada. E o objetivo desse comitê é pensar caminhos para que essa crise seja resolvida o mais rápido possível, sem deixar ali muito prejuízo para a empresa. O prejuízo fica, a gente sabe disso, mas para tentar restabelecer o negócio da empresa, ali o funcionamento da empresa, de forma mais rápida possível. Aí, nesse comitê de crise, normalmente, a política ela traz ali como é que tem que ser composto. Então, por exemplo, num caso de um dano ambiental gravíssimo, então tem que chamar ali as pessoas da área ambiental, de sustentabilidade, às vezes especialistas externos, né? Se for uma coisa criminal, chamar um especialista criminal, então para tentar buscar o mais rápido possível uma solução para essa crise. Ou seja, essa estrutura toda, ela já precisa minimamente estar montada desde o dia 1 para que, eventualmente,
tenha que entrar em ação. Sem dúvida, porque a gente não sabe quando é que uma crise vai se instalar. Na época da pandemia, bom, isso pegou de surpresa todas as empresas, né? Exato. Claro que houve empresas que surfaram na onda, principalmente as empresas muito digitalizadas, Sim. que já estavam no mercado assim mais digital, no comércio digital. Então essas assim se adaptaram melhor. Agora a gente pensa, por exemplo, em empresas que atuavam no varejo, só loja física, né? Ou empresas de lazer, de turismo, companhias aéreas. Então, nesses casos, elas também chamaram um comitê de crise. Elas tiveram ali que chamar, e agora? Então, vamos nos digitalizar? Como é que a gente vai fazer, né? Então, as empresas tiveram que pensar em estratégias para lidar com essas crises. Eu acho que no mundo pós-pandêmico, aprendemos todos, como sociedade, muito sobre gestão de crise, mas, enfim, é um assunto que está sempre emergente. Vou usar, acho que essa é a palavra-chave do nosso episódio de hoje, que é emergente, riscos emergentes, enfim, uma agenda emergente, como a agenda ESG. Professora, você falou sobre o código de ética e conduta, você falou sobre as políticas de compliance, sobre os procedimentos internos. O que mais pode ser incluído, então, em prevenção? Eu costumo dizer que não adianta ter o código de ética e conduta, as políticas e procedimentos, se o público destinatário, no caso os empregados, as equipes, gestores, se eles não conhecerem esses documentos e, assim, esperar que as pessoas tenham a iniciativa de ler esses documentos, vai ter quem vai ler, mas assim, é uma minoria. Com certeza. Então, pela experiência, a gente sabe, entregar apenas o documento para a pessoa e falar, leia e assine aqui dizendo que tem ciência, não funciona. Então, o ideal é a gente ter um processo aí bastante forte de comunicação e treinamento. Então, treinar as pessoas, comunicar o teor dessas políticas, o que pode, o que não pode ser feito, a conduta esperada das pessoas. Então, essa parte de comunicação e treinamento, ela tem uma importância muito grande, inclusive no eixo, justamente nesse eixo de prevenção. E aqui eu já pego um gancho também para falar de um outro elemento muito importante de prevenção, que são os controles internos. Então, ter uma série de medidas e controles, por exemplo, vou dar um exemplo até para ficar mais claro, controle de pagamento de nota fiscal. Então, quem é que pode aprovar, por exemplo, o pagamento de uma nota fiscal de 1 milhão? Qualquer um, pode um funcionário? Normalmente não, é um valor expressivo, até mesmo numa empresa grande é um valor expressivo. Então, são 2 gerentes, é um gerente e um diretor. Então, esquema de alçada, por exemplo, estabelecimento de alçadas e controles eletrônicos ali, de software mesmo, para fazer esses pagamentos é essencial. Então, esse é um exemplo de controle, mas a gente tem vários aí. Então, é um outro elemento muito importante para a gente cercar essa possibilidade, esse risco de acontecer uma não conformidade. Excelente. Professora, você falou sobre 3 eixos, então, prevenção, detecção e solução e remediação. Falamos agora bastante, aprofundamos prevenção e detecção e solução e remediação. Bom, o que a gente verifica? Que mesmo tendo todas essas ferramentas de prevenção, não conformidades vão acontecer, desvios éticos vão acontecer. Por mais que o programa seja maduro e robusto, isso vai acontecer e que o pessoal tenha sido treinado e que tenha havido uma comunicação super efetiva, vão acontecer. E aí é importante ter mecanismos de detecção. E quais são os principais mecanismos de detecção? Primeiro deles, canal de denúncias, uma hotline ali, de preferência um canal externo, um canal que seja imparcial, então de pessoas externas que vão receber as denúncias, e é muito importante que as pessoas acreditem nesse canal, as pessoas que eu digo, os empregados, as pessoas que vão poder fazer uso desse canal. Então, para criar essa credibilidade do canal, não pode haver retaliação, precisa ser garantida a confidencialidade da denúncia, do relato de denúncia, a questão também do anonimato, então não pode vazar a informação, a denúncia que é passada, ela não pode vazar. Então, a gente tem essas salvaguardas. Então, o canal de denúncias é um instrumento muito eficiente para que a empresa fique sabendo se alguém está descumprindo não só a lei, como descumprindo também as regras do Código de Ética e Conduta, das políticas internas, praticando, de repente, algum desvio de mercadoria, desvio do caixa, alguma fraude contábil, algum caso de corrupção, algum assédio sexual, moral, discriminação, e por aí vai. Então, o canal de denúncias é um instrumento por excelência muito importante para essa finalidade.
Além disso, trabalho de auditoria. Os auditores, muitas vezes, no seu trabalho ali de checagem, de verificação, eles detectam ali muitos problemas, né? Principalmente em área financeira, área contábil, então eles detectam. E esse trabalho é muito importante também, porque é um outro caminho, uma outra forma de a empresa tomar ciência de não conformidades. E feito isso, a gente parte para a solução, para as situações, como é que a gente resolve isso? Recebida a denúncia ou descoberta alguma não conformidade pela auditoria ou até mesmo por outras formas de monitoramento, isso vai para uma investigação. Então, tem uma investigação interna, então as empresas costumam, principalmente as grandes empresas, elas têm uma equipe ali de investigações internas, ou às vezes, dependendo da investigação, isso é passado por uma equipe externa, principalmente quando envolve alguém da alta administração, né, que garante aquela confidencialidade. Claro, em todos os casos tem que ser garantida essa confidencialidade, mas a gente verifica que quando é alta administração, então o assunto ele acaba escalando um outro nível. Então, é feita a investigação e, uma vez havendo a conclusão de que o desvio aconteceu, o problema de fato, ali a denúncia ela é verdadeira, ela é procedente, tem que haver aplicação de medidas disciplinares, e que vão desde uma advertência, quando é alguma coisa mais leve, até mesmo uma demissão por justa causa, sem esquecer da possibilidade de um processo criminal, quando existe crime, e um processo até mesmo cível, que seria a empresa cobrar deste colaborador, desse gestor, desse funcionário, indenização se a empresa foi lesada. Então, se houve um desvio de mercadoria, se houve desvio de caixa, de dinheiro do caixa, a empresa tem que ser indenizada. Ou o empregado devolve o dinheiro, ou às vezes tem que recorrer à via judicial. Então, esses são os caminhos de solução, né? E aí só para fechar essa questão, todo esse sistema, na verdade, ele tem que sempre passar por uma autocrítica e por um monitoramento contínuo, por melhorias contínuas. Até quando a gente tem esses casos de detecção e de solução de não conformidades, eles servem muito para a empresa perceber aonde tem os gaps, aonde tem os furos ali, aonde tem as vulnerabilidades, para que a empresa poxa, acho que está faltando treinamento aqui, está tendo muito caso de assédio moral e sexual, então, de repente, está faltando aqui um treinamento, uma comunicação mais efetiva. Então, aí a gente percebe, muitas vezes, pelo canal de denúncias, pela auditoria, pelas investigações internas, a gente percebe que, às vezes, é um ajuste que o programa precisa. Está faltando uma política, está faltando treinamento, está faltando algum controle interno, às vezes uma questão ali no software mesmo, uma parametrização ali que tem que ser feita. E aí, só para fechar realmente o programa de compliance, o que ele precisa ter? Uma estrutura que as grandes empresas, elas até têm condições de ter essa estrutura mais elaborada, uma equipe mesmo, um departamento, uma área dedicada, mas a gente vê que em outras empresas, às vezes, até encaixam o compliance dentro de uma outra área, às vezes auditoria, às vezes jurídico. Não é o ideal. O ideal é ter uma área dedicada para o compliance. Mas aí tem empresas que têm um outro tipo de arranjo. Independência funcional, então essa área ela tem que ter independência para atuar e tem que ter independência orçamentária e financeira. Ela tem que ter dinheiro. Não adianta a gente pensar que a área vai conseguir implantar as melhores práticas sem ter ali recursos financeiros. Então, tem que ter um orçamento adequado, consentâneo ali com a atividade que essa área vai desenvolver. Bom, falamos de gestão de riscos hoje, uma verdadeira aula da professora Luciene, eu tenho certeza, falo isso sempre, mas eu tenho certeza que você vai voltar esse episódio, anotar e depois, quem sabe, nós teremos desdobramentos desse episódio, porque, de fato, é um assunto em que a gente poderia falar por muito tempo e adentrar ainda mais todos esses tópicos. Quero te agradecer, professora. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. E volte. Assista a esse episódio nos canais oficiais da FGV, compartilhe com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, e eu te espero no próximo episódio do FGV Law em Movimento.